Boa noite, meus amados. Novamente, Estou gravando 2 vídeos hoje porque não pude gravar semana passada. O vídeo anterior, meu filho saiu cantando aí a fundo. Eu quase já não tenho tempo para filmar e por causa disso, entendeu? Filho às vezes não deixa. Mas foi assim mesmo, vou deixar assim mesmo. O conteúdo é bom e estou preocupado muito com as firulas não. Então vamos que vamos. A Igreja Bíblica, parte 11, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Vamos lá. Romano, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 31. Paulo, chamado apóstolo de Yahshua, o Cristo, pela vontade de Deus. Paulo foi chamado apóstolo de Yahshua pela vontade de Deus. Todos nós somos chamados pela vontade de Deus, não pela vontade de um ser humano que se diz representante de Deus na terra. Esses caras são fariseus, homens religiosos que querem seu tempo e seu dinheiro. Fiquem muito espertos, amados irmãos. Quem é chamado por Deus não quer levar as pessoas, não quer prender as pessoas em sistemas. Querem levar as pessoas a Cristo somente. Entendeu? São pessoas simples, pessoas que não querem manipular as outras, pessoas que querem que as pessoas andem com as suas próprias pernas. Entendeu? Então, temos que ficar muito ligados, meus amados. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Yahshua, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Yahshua, o Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Yahshua, o Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Yahshua, o Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Yahshua, o Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Yahshua, o Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Yahshua, o Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Yahshua, o Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Não é o que acontece com as religiões, né, meu amado? Eles não se entendem. Religião católica fala uma coisa, religião evangélica fala outra coisa, judeu fala outra coisa, cada religião fala uma coisa. Eles não são unidos. Mas a Igreja de Cristo, que está no mundo todo, esta é unida. Esta só tem um líder, que é Cristo, o Espírito Santo, na verdade, hoje. Por quê? A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar,
mas para evangelizar. Paulo ainda estava, como ele estava no início, né? Ele ainda tinha ele não estava entendendo muito bem algumas coisas. Ele estava em transição. Então ele, na verdade, hoje não precisa batizar. E depois ele falou, ó, Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar. Começou a ter entendimento de que batismo é coisa da lei. Foi só João Batista que batizava e que apontava para a vinda de Cristo. Não em sabedoria de palavras evangelizar, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os da graça, de graça, que somos salvos, é o poder de Deus, os remanescentes cristãos, que entenderam o evangelho da graça, de graça. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e loucura para os católicos, e loucura para os evangélicos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Oh, coisa linda! Mas vós sois dele em Yahshua o Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus escolheu os pequenos. Não precisamos fazer um curso de teologia, 3 anos, não precisamos ter título de pastores para poder sabermos, termos um entendimento espiritual do Evangelho da Graça de Graça. Deus está dando sabedoria para os pequenos, pessoas com pouco estudo acadêmico, pessoas simples, humildes, mas com uma sabedoria espiritual do Evangelho da Graça de Graça que nunca foi vista antes. Eu vejo pessoas com 4ª série que sabem muito mais do que homens que se dizem teólogos, que são doutores academicamente, entendeu? Tem títulos de PhD, que são famosos, não sabem nada do Evangelho da Graça de Graça. Apenas são enganadores. Paulo foi chamado de apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e não de homens. Paulo foi religioso, mas aprove a Cristo lhe chamar para ser o primeiro humano a divulgar o Evangelho da Graça de Graça. Que privilégio, né? Mano, Paulo é o cara. É Deus que nos escolhe a sermos um remanescente cristão para que possamos continuar com a corrente do bem da evangelização do Evangelho da Graça de Graça ao mundo todo, assim alcançando os escolhidos do Pai que ouvirão a voz do Espírito Santo e acordarão do sono profundo e cegueira que se encontram, que lhes foram impostas pelas matrículas política, econômica, hedonista e religiosa. Acorda, tu que dormes. Nos exorta
que sejamos um com Cristo, como Ele é com o Pai. Que não sejamos seguidores de nenhum homem, mas somente de Cristo, pois foi somente Ele que deu a vida por todos nós. Não queiramos ser dominadores de pessoas e acharmos que somos a última bolacha do pacote, que cada um exerça seu chamado dado apenas por Cristo. Cristo dá o chamado para cada um. Fomos chamados a evangelizar pessoas, ensinando, divulgando o evangelho da graça de graça e não aprisionar pessoas a nós, e temos privilégios com isso, como todos os líderes religiosos têm, e algumas pessoas na internet até que falam que estão pregando a graça, mas infelizmente elas querem chamar a atenção para si, entendeu? Elas não são humildes e que também elas aprendem umas com as outras, entendeu? Mas estamos aqui para aprender uns com os outros. Lógico que tem alguns que têm um pouquinho mais de conhecimento, entendeu? Mas tem que ser humilde, entendeu? Mas mesmo que ele tenha muito conhecimento da graça, nós estamos sempre aprendendo um com o outro, menos o outro irmão que não tem muito conhecimento da graça. Eu também vou aprender algumas coisas com ele, se a gente tiver um bate-papo, uma conversa, entendeu? No dia a dia da vida, entendeu? Então a gente tem que ser humilde. Não podemos achar que nós somos os únicos que sabemos tudo. Isso já é um sinal de falso profeta, falso irmão. Deus dá sabedoria espiritual aos seus remanescentes cristãos, que em sua maioria são pessoas simples, alegres, amáveis, amigas, bondosas, mansas, modestas, santas, generosas, desmaterializadas, desestematizadas, etc., porém vestidas por Deus, de autoridade e assertividade, assim como deu a Paulo e tantos outros. Olha aí, ó. Olha a característica do remanescente cristão, amado. Pessoas simples, alegres, amáveis, amigas, bondosas, mansas, modestas, santas, generosas, desmaterializadas, desestematizadas. Entendeu? Estão fora de templos religiosos, não ensinam dogmas religiosos, não se fazem sacerdotes, não tem cleros religiosos. Onde tiver isso, corre, amado, que a igreja de Cristo não está aí, não. Por isso, vermos pessoas com muitos títulos profissionais, acadêmicos, teológicos, religiosos, que não entendem o mundo espiritual nem a metade do que um escolhido remanescente cristão entende. Por isso Cristo dizer que dificilmente o ímpio entrará no reino de Deus, pois eles não têm conhecimento espiritual e não querem buscar, pois terão que abrir mão de suas vidas luxuosas, libertinas, cheias de privilégios, prazerosas, supérfluas, egoístas, extravagantes, hedonistas, etc. Entendeu? Líderes religiosos que amam dinheiro, eles querem ter poder, eles querem manipular as pessoas, eles querem ter prestígios, entendeu? Eles querem ficar viajando, gastando milhares de reais em viagens. Eles gostam de ter carrões, eles gostam de morar em mansões, gostam de ter um patrimônio milionário. Amado, cristão que tem patrimônio milionário acima de 1 milhão, abre o olho, porque este provavelmente, quase que certeza, não ser um cristão remanescente. Primeira Coríntios 2, de 1 a 16. Eu vou deixar isso para outro dia, tá, amados? Senão não vai dar tempo, eu acho que tá meio extenso, aí o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu me despeço aqui, até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço. Vou terminar aqui então, neste aqui. De como sabermos quando é um remanescente cristão.
estamos de frente com o remanescente cristão, que são pessoas simples, alegres, amáveis, amigas, bondosas, mansas, modestas, santas, generosas, desmaterializadas, dessistematizadas, etc. Não religiosas, que amam a Deus, tudo que Deus ama, e rejeita tudo que Deus rejeita. Este é o remanescente cristão. Pessoas com essas características. Muito cuidado muito cuidado a quem estamos ouvindo pela internet ou em templos. Se você ainda vai a templo religioso, amado, que Deus possa te tirar as escamas dos teus olhos e que você possa acordar. Se você está neste canal me ouvindo, é porque você já está despertando, caso você ainda esteja dentro do sistema. Você já é um eleito, pelo que só um eleito consegue entrar no meu canal, ler, ouvir meus vídeos. Entendeu? Ainda está em processo, ou já despertou, ou está em processo de despertamento. Então, boa noite, amados, até o próximo vídeo, querendo Deus.